Oi, gente! Hoje eu tô aqui com um convidado que é meu amigo há mais de 20 anos. E justamente por sermos de terras estrangeiras em Goiás, nos aproximamos bastante. Nós estamos, inclusive, fazendo 20 anos de formado. E ele veio de Alagoas, eu de Minas. Coincidentemente, os dois já trabalhavam em tempo 8 horas por dia, não era nem como estagiário é hoje. E estudávamos à noite. E como a gente era de fora, a gente se uniu bastante. E eu me orgulho demais do profissional que ele se tornou e do ser humano que ele é. Por isso, meu convite hoje para vocês é que vocês conheçam o que é uma trajetória de sucesso como um profissional de recursos humanos extremamente reconhecido. E para isso eu trago aqui para falar com vocês sobre essa carreira, José Flávio. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite e para mim é muito orgulho. Estou até muito emocionada de você estar aqui comigo hoje. Nossa, eu que estou emocionado e agradecido pelo convite. Tô me sentindo importante Você é. com essa introdução toda e de fato acabou de passar um filme na minha cabeça, né? Quando você fala, olha, 20 anos de formado, quando a gente chegou em Goiás e houve essa conexão, então passa um filme, né? Nossa. Porque é uma loucura, e foi uma loucura toda essa trajetória e até a gente chegar onde a gente chegou, no sentido de ser profissional reconhecido. E eu acho que se eu estou aqui hoje sendo entrevistado por você, na verdade nesse bate-papo, é porque eu acho que eu contribuí um pouquinho. Contribuiu um tantão. José, fala então um pouquinho da sua origem, né? Um pouquinho de onde você saiu. Como que foi essa trajetória sua com 15 anos, indo estudar numa capital, saindo de um local tão distante. Fala um pouquinho dessa trajetória, depois da sua vinda para Goiânia e um pouquinho das suas experiências profissionais para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua trajetória, pode ser? Pode, claro. Então, eu sou de Alagoas, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou nordestino de um estado muito bonito que é Alagoas. Na verdade, eu nasci no interior de Alagoas, numa cidade a 350 quilômetros da capital. Eu falo que é bem no interior mesmo da Caatinga, assim, bem Caatinga do sertão. E aí eu saí dessa cidade aos 15 anos que eu fui estudar em Maceió, né? E aí estudei, fiz ensino médio e comecei, na verdade, uma faculdade. E logo em seguida eu transferi para Goiânia porque meus pais já estavam morando aqui. E aí eu vim parar em Goiás em função disso, porque meus pais já estavam aqui. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, no sentido de ter mudado com novas perspectivas, com possibilidades, né, profissionais, né, e principalmente ter um campo de visão muito maior do que até então eu enxergava quando eu estava em Alagoas. E de fato Goiás me apresentou isso, né? E eu falo sempre que Ampliou, né? ampliou, porque eu falo que eu sou bem. Eu me tornei um alagoiano. É uma mistura de alagoano com goiano, né? Eu brinco que eu sou goianeira, goiana com mineira. E porque Goiás me abraçou, né? Nos abraçou, Nos né? abraçou, E nós verdade. somos muito gratos a esse estado. Sempre, sempre. Então, e a gente se conheceu na faculdade e foi amor à primeira vista. E a gente realmente teve um suporte um do outro nesse período de adaptação. E é óbvio que a nossa carreira acabou indo para uma carreira que a gente é apaixonado, que é recursos humanos, né? Eu falo que talvez se eu não tivesse descoberto a área de RH, eu não sei se eu teria, Ido pra clínica? eu não sei se eu teria concluído a faculdade de psicologia. Uhum. Então, e eu agradeço muito a área de RH, que de fato me proporcionou sonhar, né?
E no período da faculdade a gente tinha que trabalhar, né? Porque assim, a gente estudava à noite, tinha que trabalhar durante o dia para poder, enfim, pagar a faculdade e tudo. E eu comecei, na verdade, eu acho que um dos meus grandes objetivos profissionais, porque quando a gente estava concluindo a faculdade, eu fiz um planejamento de carreira, né? Uhum. Eu falei, primeiro, eu preciso sair empregado daqui, né, dessa faculdade. Segundo, depois que eu for empregado, aí eu vou fazer um planejamento de carreira de onde eu estou e onde eu quero chegar. E a primeira oportunidade, depois de todos os estágios que eu fiz durante a faculdade, quem me deu foi o Grupo Empresa, né? Através da Sayonara Brotherhood, que é a vice-presidente do Grupo Empresa. Eu falo que eu fui um pouco ousado. Nós temos um amigo que trabalhava lá no Grupo Empresa. E aí eles estavam contratando, e aí eu falei para ele, poxa, me arruma o e-mail dessa pessoa, da dona, que eu vou mandar um e-mail para ela. Ela vai escutar isso, ela vai ver o nosso podcast, ela vai lembrar. E eu mandei um e-mail para ela, bem ousado, falando que o melhor profissional de RH estava fora da empresa dela. E eu sei que no dia seguinte ela me ligou e pediu para eu ir lá e a gente conversou, enfim. E essa foi a primeira oportunidade profissional quando eu estava saindo da faculdade que eu tive. E aí no Grupo Empresa, o Grupo Empresa se tornou uma grande consultoria Sim. nacional, e eu tive muitas possibilidades, né? Eu entrei como um consultor e aí fui tendo oportunidade, cheguei ao nível de gerência e eu fiquei lá durante um bom tempo. E quando a gente trabalha em consultoria, a gente fica um pouco limitado no sentido de, tá, todas as vagas que eu trabalho para as empresas, o que é que acontece depois, né? É como você vê uma parte do processo só, né? E eu queria ver tudo, eu queria ver como começa o processo dentro da empresa e o depois, quando a gente finaliza esse processo o dia a de dia, a seleção. rotina, né? E aí eu tinha ido para Londres para fazer um intercâmbio em 2008 e quando eu cheguei, elas me convidaram para poder gerenciar a unidade do Grupo Empresa em Brasília. E aí eu fui, e aí quando foi em 2009, no início de 2009, uma headhunter estava conduzindo um processo para a Anglo América, que é uma mineradora, é uma multinacional, e é para trabalhar em Catalão, no interior. Eu nem sabia onde ficava Catalão. E aí eu fiz um processo seletivo, fui selecionado e eles me deram uma semana para instalar, depois que eles me avisaram que eu tinha sido selecionado. E eu fui, porque essa era a minha grande Era o desejo de ver aquilo que você sempre quis, né? De ver o processo completo. Era a grande oportunidade que eu tinha de poder trabalhar numa multinacional, talvez com processos já muito bem definidos. E eu fui para Catalão. E foi uma experiência fantástica. Eu falo que foi o meu debut, vamos dizer assim, numa grande empresa com recursos humanos e me fez realmente ter a oportunidade de poder me profissionalizar, de conhecer toda uma estrutura de recursos humanos, né? E aí eu fui para Catalão, fiquei 1 ano e meio em Catalão. Depois surgiu uma oportunidade para poder ser coordenador na unidade da Anglo América, que trabalha com pesquisa e exploração aqui em Goiânia. E aí eu vim para cá e fiquei até 2015. E nesse período, assim, eu tive realmente... participei de muitos projetos na Anglo América, cuidava dos expatriados, de treinamento, de recrutamento e seleção, enfim, de tudo que a gente
o RH todos os faz. subsistemas Todos que a os gente... subsistemas. Até por ser uma multinacional extremamente processual, que é natural que seja assim, né? Normal, Para garantir padrões, enfim. E com isso você consegue ter um olhar 360, digamos assim, sobre as práticas e subsistemas. E porque muita coisa vinha do corporativo, que fica em Londres, então a gente tinha que simplesmente implantar os processos, os projetos e seguir. É óbvio que adaptar conforme a realidade do Brasil. E eu falo que assim, a Anglo-América foi uma experiência maravilhosa na minha vida, de ter realmente conhecido um RH de verdade, com processos bem definidos. Bom, eu saí da Anglo-América e aí eu recebi um convite de um headhunter para poder trabalhar num organismo internacional, chamado Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é um organismo internacional ligado que fica com sede na Suíça. E eu falei, poxa, eu sempre tive muita curiosidade de poder conhecer como é que funciona uma Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, como é que esse povo trabalha, enfim, como é que funciona essa estrutura, né? E eu tive essa oportunidade e eu fui para Brasília, era para trabalhar em Brasília, e eu falo que é um trabalho lindo que eles fazem. É um trabalho de doação, né? É muito diferente de uma indústria, de um RH de uma indústria, mas muito similar a muitas coisas que a gente está acostumado em todos os nossos subsistemas de RH. E aí, só que foi uma curta passagem por lá. Eu acho que eu não consegui me adaptar muito bem àquela estrutura, talvez pelo fato de estar acostumado com uma estrutura de indústria muito diferente do trabalho que eles fazem, mas isso me agregou bastante. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional japonesa que estava dentro do polo da Jeep em Pernambuco. E aí vai eu para Pernambuco para poder começar a trabalhar na Denso, que é uma multinacional, né? E aí foi um trabalho lindo. Eu falo que todo o contexto que eu vivenciei lá no polo da Jeep, isso realmente me fez aprender muito, principalmente como trabalhar clima organizacional. Porque imagina um polo empresarial com 15 empresas, cada empresa produz uma parte de um carro que manda para a Jeep, que é a montadora que monta os carros, e precisa ter regras justamente para que não haja um canibalismo aí de empresa roubando gente da outra empresa vizinha e sucessivamente. Então, assim, o trabalho que eles faziam com clima organizacional era maravilhoso. E realmente eu tive assim um aprendizado muito grande, além de realmente ter desenvolvido todo um trabalho com todos os subsistemas dentro da Denso, né? Aí entra uma consultoria chamada Believe. Verdade. Que foi quando eu abri a Believe, em 2017. Eu falo que o Dr. Rodrigo me empurrou pro mercado, né? E é só para fazer uma analogia com a sua carreira, como nós temos dimensão de planejamento de carreira desde muito cedo, né? Eu sempre tive assim comigo, 30 anos eu tenho que ser gerente, até 30 anos, até 40 eu tenho que estar numa diretoria, e até 50 eu tenho que ter minha empresa. Eu tenho essas metas, né? Tinha, agora já tenho outras. Não cheguei nos 50 ainda, gente, mas eu já antecipei algumas metas. E assim foi a minha carreira, né? Então, quando fizemos uma mudança para uma diretoria, 2015, quando eu assumi uma diretoria, a gente migrou para PJ. E com isso o mercado... Bom, a Karina agora tem empresa. Então, assim, esporadicamente eu atendi uma empresa ou outra. E quando eu vi a oportunidade de uma gerência, eu lembrei de você pelo desafio da empresa. E aí fiz o convite e roubei ele de Pernambuco. Isso é que é amiga, né? Me trouxe de volta para Goiás. Na verdade, eu já estava morrendo de saudade de casa, de Goiás.
E foi um processo longo, você lembra? Nossa, foi. Né? Foi um processo longo, com muitas etapas, e que me desafiou bastante. Eu falo que... Você nunca tinha trabalhado em tecnologia, Não. né? Na verdade, existe 2 momentos do José Flávio profissional. Existe um momento do José Flávio profissional até a Denso, que tinha um mindset completamente diferente do momento que a Karina me resgatou, me trouxe de volta para Goiás para trabalhar numa empresa de tecnologia. E eu falo que este momento me fez me tornar um profissional completamente diferente do que eu era antes. Por quê? Porque eu tive que sair daqueles conceitos tradicionais cartesianos de recursos humanos e pensar fora da casinha. Mindset. Te coloquei na zona de esforço. Alguém cresce na zona de conforto, José Flávio? Não, ninguém. Então. E eu falo pra você que, assim, foram dias, noites, pensando em inovação, pensando em tecnologia. E eu lembro que muita coisa que você falava de tecnologia, porque você já estava nesse mercado há muito tempo, de inovação, eu falava, gente, eu não estou sabendo de nada. Deixa eu procurar aqui na internet. E foi realmente um divisor de águas. Que legal. Porque eu passei a entender e a ficar cada dia mais apaixonado por inovação e por tecnologia. E eu acho que neste período, quando eu vim para cá, eu vim trabalhar na Seagre, né? Eu lembro que a primeira coisa que o presidente falou é que ele precisava transformar os recursos humanos, né? E ele tinha aí um apoio de uma consultora, né? Que estava realmente fazendo um trabalho bem interessante. E eu acho que isso facilitou também o meu processo de aprendizagem, de pensar em inovação. E eu te agradeço por isso, porque realmente foi muito necessário esse suporte, né? E eu acho que quando a gente faz as coisas com muito amor e com desafios, os resultados vão aparecendo. Porque neste trabalho eu tive a oportunidade de poder desenvolver algo novo. E aí eu vou puxar um gancho, porque eu já sei dessa carreira, né? Quando eu falo de ser um RH referência, né? E pude acompanhar isso. Tanto o seu processo em multinacional e depois a sua volta para tecnologia e, enfim, e a carreira que continua. Nesse momento você começa a receber premiações, vou falar premiações mesmo, dos resultados entregues. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas premiações e, inclusive, vou dar visibilidade aqui porque eu faço parte dessa instituição como diretora da BRH Brasil, o quanto esses prêmios da BRH, principalmente o Prêmio Ser Humano, ele potencializa a carreira de recursos humanos. E te dá reconhecimento. Isso. Então, a gente tem hoje, pelas seccionais da BRH dos estados, o Prêmio Ser Humano em cada estado. E hoje a gente tem uma diretora maravilhosa do prêmio aqui em Goiás, que é a Poliana Guimarães, que já está convocada a vir aqui. Para falar do prêmio também, enfim. Mas o José Flávio foi o primeiro RH de Goiás que foi reconhecido pela ABRH Brasil no Prêmio Ser Humano. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, desse projeto, dessa emoção e inclusive do seu apaixonar pelo onboarding. Isso. Então, o primeiro desafio foi, quando eu cheguei na empresa, eles tinham uma integração completamente tradicional, cartesiana. E o presidente falou, Zé, você precisa mudar isso, né? E eu mesmo falei, não, a gente precisa mudar isso. E aí foi onde eu fui buscar referências no mercado. E aí eu me deparei com uma palavra chamada onboard. Porque na verdade não é
não é nova, né? Mas para gente de recursos humanos era nova. E o que era um onboard, né? É embarcar alguém, né? Só que a gente precisa embarcar alguém com experiência. E o que é embarcar? É você simplesmente integrar um novo colaborador, demonstrando a ele, né, esse processo de integração, mas que seja memorável para ele. E aí foi onde, de fato, eu acabei criando um programa onboard lá para a empresa. E aí esse programa ele ganhou como em primeiro lugar na BRH Regional Goiás. E na verdade eu vou puxar um pouquinho a sardinha porque foram 2 projetos que ganharam, né? Como primeiro lugar. E aí os 2 concorreram a um prêmio nacional, né? Sendo que eu tive muita felicidade do programa Onboard ganhar, ser reconhecido pela BRH Brasil. E como você mesmo falou, foi o primeiro RH goiano que teve esse reconhecimento e que trouxe essa premiação, porque nacional. foi uma premiação, né, aqui para Goiás. E eu fiquei realmente muito feliz. Eu acho que isso de fato me impulsionou mais a querer descobrir, a querer inventar, a querer criar projetos que fizessem a diferença, né? E, enfim, eu acho que essa foi a primeira premiação que, de fato, eu olhei e falei, poxa, olha só o que eu criei, olha só o que é que o resultado disso tudo, e eu sei que eu posso fazer mais, né? Enfim, minha história com a Ciagre se encerrou e eu fui para a Daus. A Daus é uma indústria de alimentos em Rio Verde, né? Eu estou na Daus tem 3 anos e eu falo para você com muita segurança que a Daus hoje é o meu grande case de sucesso. Uau! Por que isso, Zé? Porque na Daus eu tive a oportunidade de poder chegar num recursos humanos. A gente usa sempre uma frase que chegou no RH que era um puro departamento pessoal, não é? E aí a gente pôde transformar esse recursos humanos, esse departamento pessoal, em um RH estratégico, cheio de projetos, projetos lindos, e que em 3 anos, incluindo a pandemia 2020 e 2021, a gente conseguiu simplesmente implantar muitos projetos inclusive que foi premiado novamente pela BRH, né? A gente conseguiu certificar a empresa pela GPTW, né? E durante 2 anos consecutivos. E eu acho, e principalmente a gente implantou, eu acho que 2 grandes projetos, que primeiro foi transformar uma integração tradicional num onboard totalmente digital, com uma plataforma, com uma universidade corporativa. Com trilha de carreira. Com trilhas de aprendizagem, totalmente baseadas na cultura da empresa, com competências, né? E onde a gente criou um guia de cultura e, principalmente, a gente ter desenvolvido um trabalho de cultura organizacional. Eu acho que, para todo recursos humanos, todo profissional de RH sonha em desenvolver um trabalho de cultura organizacional. E aí eu ia te falar o quanto isso é importante, o trabalho de cultura. Eu vivo falando isso, não tem cultura certa e nem errada. Não. Tem a cultura que o dono quer, né? E a gente tem
que depurar isso, porque tem aquela frase, né, que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso. Como que você percebe isso dentro das organizações, a sua experiência com a questão de transformação cultural? Qual que é a minha percepção e por que eu estou te perguntando isso? Porque eu falo que é uma jornada. A gente não transforma cultura do dia para a noite. Não. Então, eu queria escutar um pouquinho da sua experiência e dos resultados que você trouxe com esse projeto. Cultura é mutável, né? É um organismo vivo que a cada dia ela vai mudando, e a gente tem que acompanhar. E esse trabalho, ela realmente nos fez ter essa visão de que a cultura ela precisa ser fortalecida diariamente. Não adianta você fazer um trabalho, contratar uma consultoria, trazer ela para dentro da empresa para poder conduzir isso e simplesmente depois o que fazer com tudo isso. Não, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser lembrada. Sabe aquele conceito de a gente precisa fazer com que os funcionários tenham orgulho de pertencer? A cultura ela é um papel importante para que isso aconteça. E para que de fato a cultura ela seja fortalecida, ela tem que ser top-down. Ela tem que vir de cima para baixo. Se o presidente da companhia, se os seus diretores e gerentes, coordenadores, enfim, se eles não acreditarem, alimentarem essa cultura e reforçarem com seus times e praticar, não vai funcionar. Né? Na Daus a gente implantou a cultura, a gente teve a possibilidade de fazer um trabalho de mudança de marca, porque a Daus antigamente chamava Orulac, e aí hoje ela se chama Daus. Foi em janeiro de 2020 que fizemos essa mudança de marca. E com a mudança de marca, mudou tudo. O conceito da empresa, o interesse da empresa em alguns segmentos, né? E a identidade visual da empresa ficou muito mais jovem, arrojada, e a cultura precisava acompanhar esse processo de mudança de brand. E aí o que foi que a gente fez? A gente fizemos uma revisão da missão, dos valores, a gente criou competências para cada valor, a gente criou programas de endomarketing para poder reforçar a cultura diariamente com o colaborador, e principalmente a gente criou os guardiões da cultura. Que legal, como é isso? Me conta um pouquinho. Porque se a gente não tiver os guardiões que reforçam a cultura lá dentro da fábrica, né? Com as áreas, com os departamentos, de fato a gente vai demorar muito mais. A jornada demora mais. Demora muito mais. E é um processo rotativo, ou seja, primeiro ano a gente tem, durante 1 ano e meio, a gente criou os guardiões. Esses guardiões, eles são os responsáveis por poder reforçar a cultura. A gente criou, só para você ter uma ideia, um book mesmo sobre a cultura da empresa, e a gente fez esse book parecendo assim um diamante, igual o diamante da Believe. Por quê? A gente queria presentear o nosso colaborador e o futuro colaborador com um book, com um livro muito bem feito, com uma linguagem muito bem escrita e com um visual muito bem feito. Encantamento, através do endomarketing da cultura, né? Então a gente criou esse book da cultura e a gente entregou para todo colaborador. A gente fez um evento da cultura chamado Nossa Cultura, e a gente apresentou a cultura para o nosso colaborador. Zé, e qual que é o papel desses guardiões assim, no dia a dia? Me conta um pouquinho, o que vocês esperam deles? Bom, primeiro que eles introjetem a cultura da companhia e que eles acreditem nisso. Por quê? Só é guardião se de fato vivenciar, ele né? vivencia e ele acredita na cultura da companhia, né? E o papel dele é reforçar,
essa cultura no dia a dia, observar comportamentos, né? Conversar com os times, com as pessoas, falar principalmente dos nossos valores, porque a cultura é reforçar valor, né? É orgulho de pertencer, né? É fazer com que realmente as pessoas entendam cada conceito dos valores que a companhia tem. Então, o papel desse guardião é reforçar os valores da companhia. E aí, o próximo ciclo, que vai ser a próxima turma, eles vão passar por esse mesmo processo de aprendizagem, do guia de cultura, dos valores, do processo de mindset, de comportamento. Então, assim, é como se fosse um curso de formação. Uhum. E quais são hoje a percepção desses 3 anos dos maiores resultados entregues dentro da sua área hoje, né? Além de transformar a área realmente numa área relevante, né? E além de um prêmio que já já a gente conta, o que mais você percebe assim no dia a dia ou mesmo vinculado ao negócio, à estratégia? O que você percebe de ganhos com os resultados de toda essa transformação cultural? Eu falo que a gente é movido a dois grandes objetivos. Primeiro é reforçar a marca empregadora. De fato, a gente conseguiu reforçar a marca empregadora da DAOS, trazendo plataformas que nos reforçassem a colocar a DAOS no lugar de destaque nacionalmente, né? E segundo, o orgulho de pertencimento, né, dos colaboradores. Eles perceberam todo o processo de mudança, todos os projetos que a gente implantou, o pack de benefícios, enfim. Eles perceberam que a empresa na área de recursos humanos fez uma mudança muito estratégica, né? E eu falo que essa mudança ela é baseada justamente em inovação. A gente fez uma transformação digital. E essa percepção nos ajudou a se comunicar com o colaborador, a mostrar para eles os processos muito mais definidos e claros, né? E principalmente para o mercado. O que é a DAOS? De onde veio a DAOS? Qual é a história da DAOS? Né? E de fato, eu acho que esses dois objetivos principais a gente conseguiu reforçar com essa mudança estratégica na companhia. Fora isso, é claro que a gente teve alguns reconhecimentos, né? Como eu já falei, a gente teve o reconhecimento de uma premiação da BRH regional por um projeto que a gente implantou. A gente foi 2 anos certificados pela GPTW e eu acho que isso sim é o resultado do nosso trabalho durante esses 3 anos. Além dos indicadores operacionais, mas imagino que, né, que você deve ter alguns indicadores diários que são reflexos disso no dia a dia. Mas você falou de 2 pontos aí que são super estratégicos para quem assiste o nosso podcast aqui, para a área de RH, que é o Employer Branding, ou seja, o conceito de marca empregadora, que na maioria das vezes as grandes empresas aí estão também no LinkedIn, né, reforçando as suas marcas, mas não é só isso, é o que você falou, o caminho da cultura, o caminho do pertencimento, o caminho do orgulho se chama experiência do colaborador. Isso. Né? Ela começa com uma experiência de marca, ou seja, aquela marca me chama atenção pelo seu propósito, pela proposta de valor, enfim, mas ela inclusive repassa desde o onboarding até o offboarding. Sim, e como tem sido mapeada a trajetória das pessoas dentro das organizações. O quanto isso traz de retorno e muitas vezes as pessoas não percebem. Isso é muito importante, Karina, porque assim, quando a gente fala de experiência do colaborador, de poder encantar o colaborador, ele vem desde o processo de divulgação da vaga, né, como você falou, até o processo de saída mesmo, né? E a gente precisa fazer com que isso seja real por parte do colaborador, de falar bem assim, poxa, José Flávio, eu adorei o processo de onboard. A empresa está de parabéns. Esses reconhecimentos, para mim, já vale assim, 1 milhão
como forma de agradecimento e percepção de que todo o trabalho que a gente desenvolveu valeu a pena. Uhum. Inclusive, Zé, falando em primeira mão, porque eu te contei isso mais cedo um pouquinho, você falou que parece um diamante da Believe, né? Mas os nossos clientes que têm um NPS interno acima de 9, eles são certificados como empresas brilhantes, Que empresas legal. diamantes. Que Então, legal. é um projeto novo da Believe, saindo aí do forno para 2023. E por quê? A gente precisa fazer com que a área de pessoas, e quando eu falo área de pessoas, não é o RH, é todo mundo que lidera a gente, são todos os líderes, entendam o quanto é importante a era da experiência. Porque muitas vezes os nossos gestores estão olhando para a experiência do cliente, mas não estão olhando para a experiência do colaborador. Estão dizendo uma coisa para o mercado, mas internamente tem uma certa incoerência, ou muita incoerência. Verdade. Então, o nosso papel como gestor de pessoas é encontrar esse equilíbrio e transcender a cultura de uma forma coerente. O que eu falo para fora, eu também vou falar para dentro. E mais, vou vivenciar. Quando você trouxe aí meus guardiões da cultura, me veio outra coisa na cabeça. Eu sempre costumo dizer que guardiões de cultura são aqueles que sabem a cultura de cor. O que é saber de cor? Não é decorado. De cor é do coração. Eles vivenciam no dia a dia isso, né? E eu acho que, com certeza, não existe empresa perfeita. E a gente vai conduzindo essa experiência, né? E fortalecendo essa experiência para que o colaborador continue tendo essa experiência no dia a dia. Sim. Né? E de fato, quando você fala, olha, carreira de sucesso. O que é carreira de sucesso? Eu acho que carreira de sucesso é você simplesmente olhar para trás e ver que o trabalho que você vem construindo tá te dando um respaldo e reconhecimento por isso. Porque receber prêmio é bom, né? Mas quando você recebe prêmio e vê a construção do seu trabalho, aí sim a gente fica muito mais feliz, né? De que tudo vale a pena durante toda essa trajetória. Sabe aquela frase que fala nem Mastercard paga, né? Acho que quando a gente olha assim, pessoas que de alguma forma nós contribuímos com a carreira e que hoje são gestores e que estão felizes ou que fizeram uma transição de carreira porque não estavam adaptados e hoje estão felizes. Candidatos que assim agradecem mesmo estando com o coração partido por não ter feito parte daquela empresa, mas terem sido considerados no processo seletivo, que é um processo respeitoso. Você receber, por exemplo, uma declaração de um momento de entrevista de desligamento, que é um momento muito grande de dor psíquica humana ali, de que foi muito também respeitoso, ou até, como é que fala? Ampliou a percepção para uma outra vertente de carreira. Eu acho que esse é o legado que a gente vai deixando. E quando a gente olha isso para trás, fala, poxa, que legal, tá valendo a pena. Né? Eu sou uma pessoa de pessoas, você é uma pessoa de pessoas. Quando a gente olha essa trajetória, é o que eu falo, nem Mastercard paga. E aí, quando foi, eu acho que no início do ano, março, abril, não tô lembrado, eu tive uma felicidade muito grande, que foi receber uma menção, né, um reconhecimento pela Câmara aí dos Deputados através da BRH Goiás, como profissional. Profissional de destaque na área de gestão de pessoas. Isso. Então, que você inclusive foi também premiada. Então, eu fiquei muito feliz com o reconhecimento. E ver todos aqueles profissionais, amigos, colegas de RH que estudamos juntos. E a gente sabe que a trajetória de cada um, né, para poder chegar onde chegou e principalmente ser reconhecido com pessoas que foram meus gestores no passado e estar ao lado deles naquele momento, assim, foi uma emoção muito grande mesmo. E aí é aquela coisa, poxa, tá valendo a pena. Valeu a pena.
colocar amor naquilo que a gente faz. É até porque, quando a gente fala aqui, eu acho que as pessoas imaginam que o caminho é só flores, né? Não é. Meu Deus! Isso são, assim, é aquela imagem que a gente tem do iceberg, que a gente não vê o que tá pra baixo, né? Todo mundo vê aqui as premiações, os resultados, o reconhecimento, mas e o que tá pra baixo, né? Quantas noites de estudo, quantos nãos pra vida pessoal, quanto trabalho acumulado. Ou seja, a gente sabe de todas as dores e delícias de ser um profissional de RH. Mas o que mais me alegra e fez o meu convite não foi esse reconhecimento da Câmara, desculpa, mas sim você ter postado na semana passada, e eu fiquei extremamente orgulhosa, que é o melhor profissional do Centro-Oeste. Melhores profissionais do Centro-Oeste. Me fala um pouquinho dessa premiação e o que você acha que realmente... Lógico que tem todo esse contexto, mas qual que é o seu diferencial, Zé? Bom, essa premiação para mim também foi uma surpresa muito grande, porque é uma premiação conduzida pela Melhor RH, que é uma plataforma de recursos humanos. Eles fazem pesquisas anuais aí dos melhores RHs aí por estado, né? E eu fiquei entre os melhores da região Centro-Oeste como líder, né, de RH que contribui, né, e que faz a diferença. E eu confesso que foi foi uma surpresa muito grata, porque quem vota são justamente os profissionais de RH, né? E ser lembrado pela plataforma Melhor RH e pelos colegas de recursos humanos e os profissionais aí de RH me fez realmente ter certeza de que, poxa, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem é o José Flávio, as pessoas sabem realmente o trabalho que eu tenho feito, e isso é muito prazeroso. E eu confesso que eu fiquei feliz e saber que que essa premiação veio justamente nesse ano, que foi um ano assim, muito feliz, com muitos reconhecimentos, com certeza me deu uma visão muito maior do trabalho que eu estou fazendo. José, e para os profissionais que estão entrando agora em RH, que estão trilhando essa trajetória, que estão aí no meio das suas carreiras, o que você deixaria de recado para essas pessoas a partir de agora, para 2023? O que seria os seus ensinamentos? Você pode compartilhar alguns deles aqui com essa galera. Bom, eu acho que, primeiro, gostar de gente. Você tem que gostar de gente. Eu falo que nós somos babás, porque a gente cuida das pessoas, né? O RH, ele cuida das pessoas, das empresas, né? Segundo, fazer RH por amor. Você tem que amar o RH. Você tem que realmente se dedicar e ter paixão por aquilo que você faz. Porque se você não tem paixão ou não coloca paixão no que você faz, consequentemente o resultado não vai ser muito bom, né? Terceiro, estudar, né? Saber o que é que está acontecendo, o que é tendência e principalmente estudar inovação e tecnologia, porque isso faz uma diferença muito grande. E eu acho que último é você realmente se dedicar e pensar que se você faz pensando que o retorno tem que vir rápido, provavelmente você vai se frustrar com o teu trabalho. Não, o retorno ele vai vir mediante ao trabalho que você vai construindo durante a tua carreira. Eu acho que essas gerações X, Y, Z, eles são gerações que querem talvez o resultado muito rápido, né? E talvez eles vão até ter,
mas é a construção. É uma construção diária. E coloca amor. Porque amor é o que faz realmente a gente trabalhar por prazer. Não assim, sabe aquela coisa de aquele ditado que fala no amor ou na dor? É melhor fazer no amor do que na dor. Porque na dor talvez você não vai ser feliz e muito menos vai ter resultado. Eu costumo dizer, pra gente ir finalizando, que a gente dá aquilo que a gente tem. Uhum. E a gente sabe que a gente falou disso um pouco mais cedo. A gente sabe, de alguma forma, o quanto a pandemia descortinou a questão da saúde mental, Uhum. descortinou talvez as nossas vulnerabilidades de uma forma mais humana. Muitas empresas ainda não estão prontas para esse olhar. E aí a gente vê ambientes ainda adoecendo. Então, muitas vezes, as pessoas estão se perdendo nisso. Eu tô na dor, eu não tô no amor. Né? Como transformar essa dor em amor? Como se cuidar primeiro para cuidar de pessoas? Você tem alguma dica? E como que tem sido isso dentro da sua realidade mesmo na empresa que você está hoje? Que é uma indústria grande, passou por pandemia, é indústria de alimentos, não parou, a gente sabe disso, eu vim de lá. Uhum. E se você percebe que existe muita dor ainda dentro das empresas, né? Nosso país é capitalista, a gente trabalha com negócio é resultado, e as pessoas não podem confundir uma coisa com a outra, né? Mas como tornar esse ambiente um pouco mais acolhedor, talvez, ou um pouco mais seguro psicologicamente? Bom, eu acho que isso é uma tendência mesmo, porque a gente veio e ainda está passando por um processo de pandemia, né? E as empresas, elas têm o dever de poder cuidar da saúde mental do seu colaborador, que tanto se agravou no processo pandêmico. Mas que ações as empresas têm que fazer? Ações de bem-estar, né? E são várias que tem aí no mercado, que é justamente fazer com que o colaborador ele se sinta bem, trabalhando bem, sem pressão emocional. Vai acontecer, óbvio, mas eu acho que o nosso trabalho de RH é justamente minimizar essa pressão emocional, como bem você falou, que a empresa ela visa lucro e ela precisa dar lucro, sim, né? Então assim, mas nós do Recursos Humanos a gente tem o papel e o dever de tentar minimizar essa pressão emocional, implantando programas de bem-estar na companhia, né? Para que realmente os colaboradores eles sintam menos esse impacto da pressão emocional. Certo. Eu queria ir caminhando aqui para o final, mas falar que você não só fez a projeção da sua carreira, mas num momento meu de transição de carreira, eu te falei isso mais cedo, mas quero deixar aqui registrado, o quanto a sua validação foi importante. A gente se encontrou nesse momento decisivo ali de transição e você me acolheu muito nesse momento, eu super te agradeço. E você virou pra mim e falou assim, amiga, nos olhos, como você me chama, né? Fora aqui do podcast. Amiga, você é a pessoa de RH que mais sabe de inovação nesse estado. Você conhece sobre isso, você tem propriedade para falar onde você for. Qual que é o medo que você tem? E eu olhei para aquilo assim e falei, gente, será? Será que é isso mesmo? Mas as suas palavras de reconhecimento fizeram toda a diferença para eu estar aqui hoje, inclusive no podcast, inclusive com a Believe bombando, inclusive com a Vitazuri também. Ou seja, foi uma transformação na minha carreira que eu precisava daquele empurrãozinho e foi você que me deu. Então, muito obrigada. Que bom. Eu fico feliz porque eu acho que isso só reforça mais ainda a nossa amizade e de repente, naquele momento, você precisava disso. E foi do fundo do meu coração. E tanto é que a Believe tá aí, né? Sendo sucesso. E eu só te desejo sucesso. Para você também. Muito feliz novamente pela sua premiação e acho ela extremamente
relevante para você como profissional, é um reconhecimento e tanto, mas de novo para o estado de Goiás que tanto nos acolheu e que vê em você uma referência. Então, parabéns, muito obrigada pelo seu tempinho aqui comigo. E se você quiser deixar mais algum recado para alguém. Bom, eu quero só reforçar que a premiação, né, da melhor RH da plataforma, ela vai acontecer, era para ter acontecido hoje e amanhã, mas devido ao processo de Copa do Mundo, foi mudado e a premiação vai acontecer online nos dias 16 e 17 de janeiro pela plataforma Melhor RH. Então, eu espero todos vocês lá para poder acompanhar a entrega da premiação para todos os profissionais de RH aqui do Centro-Oeste que foram premiados aí e que eu fico muito feliz de estar entre eles. E nós vamos estar lá para aplaudir você. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse episódio hoje com dicas super especiais do José Flávio sobre carreira em RH, como se tornar uma referência em RH. E logo mais, semana que vem, tem mais novidade por aí. Tchau, tchau!